Executivo, Legislativo e Judiciário. Você já deve ter ouvido falar nesses termos, não é? São os três poderes do Brasil, o tripé da nossa democracia. Nesta série, o Brasil de Fato explica como os três poderes funcionam. No último vídeo, explicamos como é que funciona o Executivo. Perdeu? É só conferir no nosso canal. Nessa semana, o BDF explica como funciona o Poder Legislativo. Mas antes, não se esqueça de assinar o nosso canal, clicar no sininho para ser notificado sobre os nossos novos conteúdos, curtir e, é claro, compartilhar este vídeo. O Poder Legislativo também é dividido em três esferas: federal, estadual e municipal. A Câmara dos Deputados e o Senado, representados por deputados federais e senadores, no âmbito federal. As Assembleias Legislativas e os deputados estaduais, nos estados. E a Câmara Municipal e os seus vereadores, nos municípios. Ele cuida das questões político-administrativas e financeiro-orçamentárias, ou seja, acompanha como o governo está sendo administrado, além de fiscalizar o uso do dinheiro público e as atividades do Executivo. Os representantes do Legislativo são eleitos por eleição direta e podem se reeleger indefinidamente. Vamos entender como funciona o poder no âmbito federal, nos estados e municípios. O âmbito federal é o único no qual o Poder Legislativo possui duas casas, a Câmara dos Deputados e o Senado. Na Câmara é onde, normalmente, começam a tramitar os projetos de lei. Por esse motivo, é chamada de casa iniciadora. O Senado, por sua vez, revisa as leis e, por isso, é chamada de casa revisora. A Câmara dos Deputados é composta por 513 cadeiras. Os deputados são eleitos em número proporcional à população de cada estado e do Distrito Federal, podendo variar de no mínimo 8 e no máximo 70 deputados federais por estado. Já o Senado possui 81 cadeiras, 3 para cada uma das 27 unidades federativas do país. E por que essa diferença? Os deputados federais representam a população, por isso o número depende da quantidade de habitantes do estado. Mas como o Brasil é uma república federativa, os estados possuem direitos iguais. Para evitar que os estados mais populosos tivessem mais facilidade para aprovar leis e destinar recursos no orçamento, por exemplo, existe a Casa da Federação, o Senado, que garante a igualdade entre os estados na formulação das leis. Por isso, o número de senadores é igual para todos. As eleições são realizadas de 4 em 4 anos, junto com as eleições para presidente e governadores. Os mandatos dos deputados são de 4 anos, já dos senadores de 8 anos. No entanto, as eleições também são realizadas de 4 em 4 anos, alternando assim as cadeiras da casa. Quando um deputado ou senador precisa se afastar do exercício de seu mandato, o suplente é convocado. Além da função de legislar, ou seja, elaborar, revisar e aprovar leis, o Congresso, com a ajuda do Tribunal de Contas da União, TCU, tem como responsabilidade o controle das contas públicas, além de sua função fiscalizadora. Em ambas as casas, as atividades são dirigidas pela mesa diretora e ainda possuem comissões, grupos formados por parlamentares que analisam e elaboram pareceres técnicos para as propostas apresentadas às casas, que podem ser permanentes ou temporárias. Os projetos de leis, antes de serem levados ao plenário para votação, são discutidos nessas comissões, onde podem sofrer alterações. Nos estados, diferente da esfera federal, o legislativo não é composto por um sistema bicameral, ou seja, é composto por uma única casa, a Assembleia Legislativa. Os representantes nos estados são os deputados estaduais. Eles possuem mandatos de 4 anos e também são eleitos junto com governadores, presidente, deputados federais e senadores. O número de deputados estaduais nas assembleias depende do número de deputados federais do estado, ou seja, quanto maior a população do estado, mais cadeiras em sua assembleia. Essa proporção é feita por uma conta simples. Cada deputado federal vale 3 deputados estaduais. Então, se o meu estado possui 10 deputados federais, ele terá 30 deputados estaduais. Quanto à função da casa, ela possui basicamente as mesmas funções do Congresso, mas no âmbito estadual, ou seja, legislar, fiscalizar e representar a população. E também possui uma mesa diretora e comissões. O poder legislativo na esfera municipal, ou seja, na sua cidade, é representado pela Câmara Municipal e seus vereadores. Diferente das anteriores, as eleições ocorrem junto com as dos prefeitos.
Mas os mandatos também são de 4 anos. No âmbito do município, também é responsável pela criação de leis, fiscalizar os demais poderes e o orçamento da cidade. E sua organização também é semelhante, composta por mesa diretora e comissões. Assim como a Câmara dos Deputados e a Assembleia Legislativa dos Estados, a Câmara Municipal elege representantes de maneira proporcional de acordo com o número de habitantes, podendo ir de 9 representantes para municípios de até 15 mil habitantes a 55 representantes para municípios com mais de 8 milhões de habitantes. As casas legislativas têm o dever de prezar por valores como transparência, eficiência, legalidade e impessoalidade. Elas devem prezar a Constituição e fiscalizar o Executivo e o dinheiro público e, junto com os demais poderes, garantir a democracia. No próximo vídeo, a gente irá falar sobre o Poder Judiciário. Gostou? Curta e compartilhe esse vídeo e até o próximo BDF Explica!